ordem de rendição. Quando saíram, foram massacrados e pendurados em árvores próximas. Hoje, Grandson é um lugar mais tranquilo e uma das fortalezas medievais mais bem conservadas da Suíça. O castelo abriga um popular museu automobilístico, com muitos exemplares antigos, como o Rolls-Royce de Greta Garbo. Em 1875, o lago de Neuchâtel foi rebaixado para evitar transbordamentos, e essas linhas de trem foram construídas nas áreas aterradas. Perto dali fica o extraordinário Castelo de Chambord. Em meio a essa idílica paisagem suíça, ele foi construído no século XIII pelos lordes de Grandson. Sua planta é característica. 4 paredes cercam um pátio central com torres redondas nos cantos. Na maior delas ficam as residências. É uma sorte avistar o castelo do alto, pois ele é particular e não está aberto à visitação. Perto dali fica a comuna de Orbe, cujo brasão, 2 peixes dourados sobre um escudo vermelho, ainda tremula da torre. Esta era uma cidade romana chamada Urba e ficava na encruzilhada de 2 estradas romanas. Ela enfrentou vários ataques durante o período medieval até a invasão francesa, no final do século XVIII. Orbe também é conhecida por seus vinhedos, que produzem principalmente as uvas Chasselas, Gamay e Gamarré. 16 adegas de pedra estão abertas aos visitantes, que podem degustar os vinhos Côte de l'Orbe. A viagem chega ao pitoresco vilarejo de Romans-Mortier. No centro da cidade fica o convento. Construído nas ruínas de um mosteiro do século V, ele foi expandido no milênio seguinte e se transformou num espaçoso complexo medieval. A abadia, construída no século X por monges da Ordem de Cluny, está entre as mais antigas da Suíça. Com seu projeto simples e geométrico, o convento é considerado um dos exemplares da arquitetura românica mais importantes do país. Ele abriga inúmeros afrescos do século XIV e um púlpito que data do século VIII. O convento recebe eventos de música ao vivo e, durante as noites de verão, se torna cenário de um crime sangrento que deve ser solucionado pelos convidados. Perto dali, às margens do Lago de Genebra, com vista para o Mont Blanc e a França, fica a cidade de Morges. Ela é conhecida por seu festival anual de tulipas, com mais de 150 mil flores em exposição. O Porto de Morges foi construído no século XVII para incrementar o comércio e hoje é usado por iates e barcos de passeio. Nesse lago, o maior da Europa Ocidental, é comum ver muitas balsas que oferecem um serviço regular diário o ano todo. Milhares de pessoas as usam para ir ao trabalho. A primeira balsa zarpa às 5 horas da manhã e a última às 11 horas da noite. Nos meses de verão, os turistas podem fazer um passeio de barco pelo lago entre a Suíça e a França. Do outro lado do lago, a 14 quilômetros de Morges, fica a cidade francesa de Evian-les-Bains, lar da famosa água mineral. Ela começou a ganhar fama no início do século XIX, quando médicos passaram a receitar a água como medicamento. Graças a isso, construíram um novo porto no lago
uma ferrovia e uma estrada para ligar a cidade a Milão e Paris. Ela se tornaria uma das estâncias medicinais mais famosas do mundo. Em 1859, seu nome foi trocado de Evian para Evian-les-Bains, para promover a cidade como spa. A realeza europeia lotava o resort para tomar suas águas. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, a cidade manteve seu status como destino de ricos e famosos. Hoje, a água Evian é vendida em todo o mundo. São mais de 100 bilhões de litros por ano. A jornada segue ao longo do lago até a cidade de Thonon-les-Bains e sua marina, Port Ripaille. Um empreendimento moderno numa floresta antiga, o porto foi construído em etapas ao longo de 15 anos. Hoje, ele abriga mais de 500 chalés e casas, muitas delas com um ancoradouro próprio. Na ponta leste do lago fica Genebra, com um espetacular Jet d'eau, talvez o marco mais famoso da cidade. Ele joga mais de 500 litros de água por segundo a 140 metros de altura, a uma velocidade de 200 km por hora. Isso significa que sempre há 7 toneladas de água no ar. O jato entrou em funcionamento em 1886 como válvula de escape do sistema hidráulico que fornecia energia para as oficinas de Genebra. O lugar oferece uma vista espetacular aos turistas, até o vento mudar e eles ficarem encharcados. Genebra já foi a sede da Liga das Nações e hoje é um dos 3 quartéis generais das Nações Unidas. Ela é chamada de Cidade da Paz. Construída dos dois lados do rio Ródano, Genebra tem uma ilha em seu centro, conectada pela Ponte de Lille. A cidade já teve grande importância na Europa por sua posição estratégica vital. Era o único posto de controle da rota que ligava o norte ao sul da Europa. A cidade ainda é um centro importante para governos, empresas e para o desenvolvimento internacional. Mas apesar de tão influente, Genebra é muito pequena e costuma ser chamada de a menor das grandes cidades. Talvez por isso os imóveis aqui sejam tão caros. E há bancos, joalheiros e lojas de luxo para uma clientela abastada. Por isso, não é incomum ver um jatinho particular a caminho do aeroporto de Genebra. Mais de 14 milhões de passageiros passam por aqui todo ano. Em 1946, a pista de pouso foi ampliada e ocupou parte do território francês, que foi trocada por um pedaço de terra suíço do mesmo tamanho. Perto do aeroporto fica a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, mais conhecida como CERN, um exemplo de cooperação internacional. As instalações do Instituto se estendem também pela França e pela Espanha, e seus cientistas são os melhores do mundo. Fundado em 1954, o CERN é hoje o centro de pesquisas de física de partículas mais avançado do mundo. Também foi nele que nasceu a internet. Foi aqui que o britânico Tim Berners-Lee inventou a rede mundial de computadores em 1989. Ela foi originalmente desenvolvida para que as informações dos cientistas daqui fossem compartilhadas com universidades de todo o mundo. Hoje, além de pesquisas avançadas, o laboratório também recebe passeios turísticos. A viagem continua pela estrada que margeia o Lago Genebra.
Apesar de suas ferrovias excelentes, as estradas são parte importante do sistema de transporte suíço. Embora tenha apenas 350 quilômetros de extensão, a Suíça tem mais de 1.700 quilômetros de rodovias. O país exporta uma quantidade enorme de produtos pelas estradas, de chocolates a equipamentos de alta tecnologia. E assim como em outros lugares, acidentes acontecem. Esse carregamento de pneus acabou não chegando ao destino. Mas o número de acidentes graves tem caído na Suíça, apesar do crescimento do volume de veículos nas estradas. Um dos motivos disso são carros mais seguros. Longos engarrafamentos causados por acidente ainda são um transtorno. Mas esta viagem deixa o congestionamento para trás e chega a esses vinhedos. Embora seja de qualidade, o vinho suíço não é muito conhecido. Quase toda a produção nacional é consumida dentro do país. Apenas 2% dela são exportados. Em meio aos vinhedos, fica o castelo de Aubonne. Patrimônio nacional, ele foi construído em 1680 por um francês, Jean-Baptiste Tavernier. Ele era um comerciante que viajava o mundo e construiu essa famosa torre com seu minarete como lembrança de suas viagens ao Oriente. Ali perto fica o magnífico castelo de Vauflin. Construído no século XV, ele é um dos mais bem conservados da Suíça. São dois prédios distintos. De um lado, fica uma torre de quase 60 metros de altura. Embaixo dela, o quartel da guarda. Desde o século XVII, o castelo pertence à família Saussure, assim como os 8 hectares de vinhedos que o cercam. O vinho é envelhecido no porão do castelo, que comporta até 50 mil litros de vinho em suas adegas. É uma sorte conseguir avistar Vauflin, porque o castelo está fechado à visitação. A viagem continua na direção sudeste e atravessa o Lago Genebra. Na França, ele é conhecido como Lago Léman. Aqui, o Ródano desemboca no lago. A aparência lamacenta é do sedimento glacial que desce pelo rio a partir das montanhas, onde o Ródano nasce. A jornada sobe a montanha até os cumes dos Alpes cobertos pelas nuvens. Do alto, a paisagem é de tirar o fôlego. Ao percorrer uma montanha, não se pode ficar sem combustível. Lá embaixo, no vale, ficam a cidade de Sion e seu aeroporto, onde a equipe abastece o helicóptero. No inverno, esta é uma base popular para esquiadores, que são levados de helicóptero até as pistas no alto das montanhas. Com a aeronave abastecida, é hora de rumar até as incríveis pirâmides de terra de Ossenha. Esses monumentos protegidos são uma das atrações geológicas mais importantes da Suíça. Com até 15 metros de altura, elas existem desde a era glacial.
um vestígio da retração das geleiras. A viagem segue pelo vale do Rio Ródano. E na margem norte, numa garganta profunda, fica uma ponte incrível. Pont de Neuilly. Entre 1922 e 1929, ela foi a ponte mais alta do mundo. Foi construída para transportar uma tubulação de água através do vale. Hoje, ela é uma das plataformas de bungee jumping mais altas da Europa. O salto desta ponte é considerado um dos mais bonitos do mundo. Isso se você conseguir admirar a vista enquanto despenca lá do alto. Para o salto de 190 metros, os interessados devem estar em boa forma física e pesar entre 40 e 110 quilos. Menores de 18 anos precisam de autorização escrita dos pais. A viagem segue para o coração alpino da Suíça. Esta região é famosa pela neve e pelo esqui. Mas ela é tão bonita no verão quanto no inverno. E aqui estão um dos grandes símbolos da Suíça: vacas pastando no sopé da montanha. Como o país é muito pequeno, os fazendeiros têm que trazer seus animais para esses pastos altos, conhecidos como alpage. A altitude desses pastos pode chegar a 2.000 metros. A movimentação do gado pelas montanhas é um dos pontos altos do calendário suíço. Moradores, fazendeiros e até os animais se enfeitam para a ocasião. Esses sinos tradicionais ajudam os fazendeiros a encontrar animais desgarrados. E dizem que eles têm poderes sobrenaturais, afastando os maus espíritos enquanto o rebanho pasta no sopé das montanhas. A viagem chega a uma das passagens de montanha mais altas da Suíça, o Passo de Sanette. Com mais de 2.200 metros de altitude, ele não pode ser atravessado de carro. Mas a área, com suas vistas de tirar o fôlego dos Alpes Peninos, é popular entre os turistas. Chegou a hora de conhecer a cidade de Gstaad. Desde o século XVIII, o local é um destino exclusivo para turistas e viajantes. Hotéis 5 estrelas como o Palace receberam hóspedes famosos como Elizabeth Taylor, Richard Burton e Louis Armstrong. Gstaad é um dos resorts de esqui mais luxuosos da Europa. E, como sede do Aberto da Suíça de tênis, mantém quadras impecáveis. Apesar da altitude, existem vilarejos aqui há séculos, muitas vezes construídos em posições precárias. Percorrendo os Alpes Berneses, o magnífico cume do Eiger, com 3.970 metros de altitude, pode ser visto à distância. No alto de uma rocha fica o restaurante Birg. Os bondinhos do teleférico partem do vilarejo de Murren. Durante o inverno, os bondes transportam esquiadores. No verão, eles trazem montanhistas loucos por um descanso e para apreciar o famoso terraço do restaurante com vista para as montanhas.
Mas a 2.676 metros de altitude, ele não é o restaurante mais alto da região. Este é o mais alto, Piz Gloria. A história do restaurante está ligada a um certo agente secreto britânico. Bond, James Bond. Ele serviu de locação para o esconderijo do vilão no filme 007, a serviço secreto de Sua Majestade, de 1969. Hoje, o restaurante rotatório exibe uma exposição com objetos e trechos de filmes de James Bond. Do terraço, os visitantes avistam a última parada desta jornada: o magnífico cume do Eiger. Há menções a ele em registros que remontam ao século XIII, mas não se sabe ao certo como o cume ganhou esse nome. Ele já foi ligado à palavra latina acer, que significa afiado ou pontudo. Mas é mais provável que tenha vindo do alemão eigen, ou próprio. Seja como for, é uma imagem incrível. O mais incrível é que por dentro da montanha passa uma ferrovia, a Jungfrau. Construída em 1912, ela leva os visitantes à estação de trem mais alta da Europa. 7 quilômetros de túneis cortam a montanha. Reveladas apenas por essas janelas talhadas na rocha, as duas estações oferecem vistas espetaculares. O Eiger só foi conquistado por alpinistas em 1858 e sua famosa face norte só foi escalada em 1938. Essa é considerada uma das subidas mais difíceis e mortais do mundo. Uma escalada desafiadora, mas espetacular, num país pequeno e extraordinário, é a forma perfeita de encerrar esta jornada.